Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais um vlog de produção. E hoje eu vou fazer um jogo de banheiro de 2 peças no modelinho Ravenna. Esse é o segundo jogo de banheiro que eu faço dessa coleção. Estou fazendo uma mini coleção de jogos de banheiro nesse modelinho maravilhoso. E a videoaula tá sempre aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E para fazer esse segundo jogo de banheiro, eu resolvi fazer ele com os tons terrosos, que tem uma saída muito boa aqui no meu ateliê. Então aqui eu já tenho 3 flores para o tapete maior e uma flor para a tampa do vaso. Falta fazer mais uma florzinha para fechar aqui a tampa do vaso. Então aqui nessa flor eu fiz a flor catavento, é a flor totalmente diferente da videoaula. Na videoaula eu acho que é a flor catavento modificada, mas tá tudo aí na descrição do vídeo para vocês. Aqui eu fiz a flor catavento, que eu já tenho o costume de estar fazendo ela. Então aqui são 3 flores catavento para o tapete maior, uma flor para a tampa do vaso. Agora eu vou fazer mais uma para completar as 2 florzinhas. E para fazer essa flor eu utilizei o Barroco Multicolor na cor café, é a cor 9360. E agora eu vou estar utilizando o folha da Barroco Multicolor, a cor 9392. Para minha base eu vou estar utilizando essa sobrinha do Cru, da Crochêtica Fio 6. Eu tenho só essa sobrinha aqui no cone, mas eu tenho uma outra sobrinha ali na minha prateleira. Depois eu vou estar utilizando o bege da Crochêtica Fio 6, eu tenho essa quantidade no cone. Tem um pouquinho até legal aqui no cone, então eu acredito que vai dar para me fazer e ainda vai sobrar um pouquinho. E o marrom café eu vou estar abrindo um cone fechado de 1 kg. Vou estar utilizando ele para me finalizar o meu jogo de banheiro. E olha só que marrom café mais lindo, pessoal. Tá exatamente essa cor que eu tô mostrando para vocês. Ele não veio aquele marrom café escurão, ele veio um marrom café na tonalidade muito boa. Eu amo essa tonalidade, eu acho muito lindo. Então aqui é o marrom café da Crochêtica Fio 6. Vou estar utilizando ele. E para mim trabalhar com esses fios, eu vou estar utilizando a agulha 3,5 da Círculo Soft. Agora eu vou dar continuidade aqui na minha produção e já já volto com vocês atualizando mais. Meus amores, voltei aqui com vocês para mostrar como que tá a minha produção. Já adiantei bastante a minha produção, a tampa do vaso tá desse jeito aqui. Eu quero finalizar primeiro a tampa do vaso e depois finalizar o tapete maior. Porque a tampa do vaso, para mim, eu acho que ela é um pouquinho mais demorada, porque tem que fazer a redinha aqui atrás. Só que a redinha que eu vou fazer, eu faço ela rapidinho. Então, eu acredito que a tampa do vaso pode ser que seja até mais rápido para mim finalizar. Mas eu ainda não sei quanto tempo eu gasto para fazer a redinha, porque eu tô fazendo aquela redinha colmeia, que a Gabi ensina nessa videoaula também. Então, eu vou marcar para ver quanto tempo que eu demoro para me fazer essa redinha. E aqui eu fiz uma mudança, eu troquei aqui, eu ia colocar o cru, só que aí eu resolvi estar colocando o bege, eu utilizei esse bege, tem essa quantidade no cone. Eu vou estar utilizando ele para estar finalizando o bico, e se não der, eu tenho um outro cone fechado ali do bege, do mesmo lote, e eu vou estar abrindo ele para finalizar esse jogo de banheiro. Eu acho que o cru, se eu tivesse colocado o cru aqui, ele ia destacar demais. Então, eu resolvi estar colocando o bege, porque eu acho que o bege ia dar um resultado melhor aqui pra mim. Depois, eu vim com o marrom dourado. O marrom dourado eu tive que abrir um cone fechado, porque o que eu tinha aqui não ia dar pra mim finalizar a tampa do vaso e o tapete maior, porque era uma sobrinha bem mínima. Então, eu deixei pra mim fazer uma outra produção pra me finalizar com aquela sobrinha. Então, aqui eu abri um cone fechado de 1 kg do marrom dourado. E eu acho que eu não vou estar utilizando mais, então eu abri só para fazer 4 carreirinhas na minha tampa do vaso e no tapete maior. Então, marrom dourado eu não vou estar utilizando mais. E também abri o cone do marrom café, vou pegar aqui para vocês verem. O marrom café eu tenho essa quantidade no cone, eu abri ele para estar fazendo esse jogo de banheiro. Porque eu também tinha uma sobrinha, mas também não ia dar o suficiente para me finalizar esse jogo. Aí depois eu vim com o bege de novo, marrom café, bege, marrom café. E aqui eu tô fazendo o bico. Tô já nessa parte aqui do bico, iniciando aqui. E depois vou fazer mais uma carreira com marrom café e depois vou finalizar os picozinhos com o bege. Eu acho que vai ficar incrível, gente. Tô louquinha aqui pra ver o resultado desse jogo de banheiro já. E vocês sabem, né, que os tons de marrom não tem erro, ele é o maior sucesso. E mais uma, gente, eu tô utilizando a agulha de número 4 para deixar meu ponto maior aqui nessa parte do bico. Vou finalizar o bico com a agulha de número 4, porque aí eu sei que vai ficar certinho no meu ponto e não vai embabadar e vai crescer mais o bico. Então, eu tô utilizando a agulha de número 4, vou finalizar a tampa do vaso e depois vou dar aqui continuidade no meu tapete maior. E assim que eu finalizar o meu jogo de banheiro, eu volto aqui com vocês passando mais informações. Prontinho, produção finalizada com sucesso. E pessoal, pensa numa combinação que ficou incrível. É a primeira vez que eu faço com essa jogada de cores e eu tô super apaixonada com o resultado.
Então agora eu vou passar para vocês os materiais que me sobrou no cone e depois vou abrir essa lindeza aqui para vocês se encantarem junto comigo. Então bora lá. Do bege me sobrou essa quantidade, já era um cone aberto, eu tinha bem pouquinho no cone, então ainda me sobrou um pouquinho ainda, que vai dar para finalizar na próxima produção. O marrom café era um cone fechado de 1 kg, me sobrou essa quantidade, sobrou bastante ainda. E o marrom dourado eu abri ele para fazer esse jogo, eu utilizei apenas 2 carreirinhas no tapete e 2 carreirinhas na tampa do vaso. Então eu utilizei bem pouquinho, ainda me sobrou bastante no cone, parece que eu nem mexi nele. Agora eu vou pegar a balança e vou estar pesando com vocês esse lindo jogo de banheiro. Balança zerada, agora eu vou pesar primeiro a tampa do vaso. 338 gramas, agora o tapete maior. 387 gramas, agora os dois juntos. 725 gramas para me fazer essas duas peças. Esse jogo aqui eu senti que ele ficou um pouquinho mais pesadinho, porque o marrom café, ele tá bem espesso, e aqui o marrom dourado, ele também tá bem espesso também, e eu utilizei também a agulha de número 4. Agora eu vou abrir aqui e vou ajeitar na minha mesa e vou mostrar pra vocês a perfeição que ficou esse jogo. E olha só, meus amores, a perfeição que ficou esse tapete, ele ficou maravilhoso, eu tô super apaixonada com o resultado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Esse tapete é o modelo Ravena, lá do canal da Gabi Crochê. A videoaula tá sempre aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E é uma videoaula super bem explicadinha, uma videoaula maravilhosa. Ela tira todas as dúvidas. E, pessoal, simplesmente façam esse modelinho. Porque que modelo maravilhoso, gente! Tô super apaixonada com esse modelinho. Ele é muito rápido de fazer. Ele não é tão econômico, mas até que eu achei ele econômico por conta do bico. Porque ele é um modelo simples, mas que tem um bico super luxuoso. E olha só, bem de pertinho para vocês verem. A perfeição desse bico, ele é bem trabalhado e deixa a peça ainda mais luxuosa. Então eu não achei que ele seja um modelo gastão. E eu vou passar para vocês uma dica de como fazer esse bico para quem tiver dificuldade, porque eu tive um pouquinho de dificuldade em estar fazendo do lado certo. Eu fiz o bico do lado avesso, olha só para vocês verem. Eu peguei pelo lado avesso e depois, na hora que eu vou fazer os picozinhos, aí eu já fiz do lado certo da peça, porque aí no meu ponto ele ficou assentadinho. Porque eu reparei que eu fazendo aqui direto do jeito certo, fazendo o ponto alto, pegando por trás aqui, o meu ponto no final ele acaba emborcando o tapete. Aí eu resolvi fazer com a agulha de número 4 e também continuou emborcando. Então eu trabalhei na parte avessa da peça e na hora de vir com os picozinhos, eu vim do lado certo e aí aqui eu trabalhei com a agulha de número 4 também. Então isso ajudou que o meu tapete ele ficasse mais assentadinho, porque o meu ponto ele é bem apertado. Aí eu trabalhando com a agulha de número 4, o meu ponto fica um pouquinho maior e a peça se assenta perfeitamente. Então é assim que eu tô fazendo esse bico agora. Tô trabalhando do lado contrário, do lado avesso, e depois vindo com o lado certo, fazendo os picozinhos, para os picozinhos não ficar do lado contrário também. E como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu faço essa jogada de cores, eu nunca fiz essa jogada de cores, e eu tô super apaixonada com o resultado. Gente, olha só a perfeição que ficou. Aqui eu utilizei o café da Barroco, o folha da Barroco, aqui eu fiz 4 carreiras com o bege, e eu falei com vocês que eu ia utilizar o cru. Só que eu imaginei que se eu colocasse o cru aqui, ia dar muito destaque. Então, eu resolvi estar colocando o bege, eu gostei muito do resultado de como que ficou. E depois aqui eu coloquei 2 carreirinhas com marrom dourado, 2 com marrom café, uma com bege, uma com marrom café, uma com bege, uma com marrom café. Fiz aqui essa parte do bico com marrom café e finalizei o bico aqui com o bege. Ficou esse resultado incrível, gente. E esse tapetinho ele ficou um pouquinho maior, ele quase chegou a 70 centímetros. Vou pegar a fita e vou medir aqui com vocês. De um picozinho ao outro, ele ficou com 69 centímetros, então ele ficou um pouquinho maior do que o primeiro que eu fiz, porque eu trabalhei bastante aqui com a agulha de número 4, então ajuda a peça a crescer mais ainda. Ficou com 69 por 52, então ele ficou um pouquinho maior. Aqui, como eu falei pra vocês, eu tive que trabalhar com a agulha de número 4. A partir dessa carreira aqui do bege até o final do bico, eu trabalhei com a agulha de numeração 4, porque eu trabalhei com a agulha de numeração 3,5 e a minha peça ela começou a emborcar. Eu senti que eu comecei a apertar mais o ponto, então a minha peça emborcou. Aí eu resolvi trocar de agulha, aí eu desmanchei essa carreira que eu tinha feito com a agulha 3,5. Então eu fiz essa troca de agulha e eu não precisei de acrescentar correntinhas nessa parte aqui. Porque nessa parte aqui do início da peça, eu acrescento 2 correntinhas, porque no meu ponto, com uma correntinha, ele emborca. Então, eu coloquei 2 correntinhas aqui nessa parte. O bico eu também fiz com a agulha de numeração 4 e ficou esse resultado incrível, gente. Ficou super assentadinho.
O próximo que eu for fazer, eu quero fazer ele todinho com a agulha de número 4, para ver como que vai ficar no meu ponto, se ele vai chegar a 70 centímetros, mas para mim esse tapete de 65 a 69 centímetros está ótimo, porque é para banheiro, às vezes a cliente tem um banheiro pequeno, então uma peça muito grande não fica muito legal no banheiro. Então na medida de 65 a 69, está na medida boa ainda para mim, para jogo de banheiro. Vou aproximar para vocês verem a perfeição que ficou. E olha só, meus amores, bem de pertinho para vocês verem a perfeição que é esse bico. Ele é um luxo, gente, deixa a peça incrível. E aqui também, eu esqueci de falar para vocês, eu fiz a flor totalmente diferente da videoaula. Ela faz, acho que é com a flor catavento modificada. E aqui eu faço a flor catavento normal, que eu já tenho o costume de fazer. Aí aqui eu faço essa emenda. Eu amo fazer jogo de banheiro com emenda, porque a peça fica na medida legal para jogo de banheiro. E olha só, gente, que coisa mais linda. E olha só, pessoal, fica perfeito para vocês tirarem um print. Mas a foto eu vou estar deixando na comunidade aqui do canal. E também vou estar tirando a foto no meu banheiro para vocês verem como que fica no banheiro. Agora eu vou pegar a tampa do vaso e vou estar mostrando aqui para vocês. E olha só a tampa do vaso, que coisa mais linda que ficou, pessoal. Ela ficou super assentadinha também. Aqui atrás tem a redinha. Eu fiz a redinha com meia, porque eu tô amando fazer essa redinha. Gente, ela é muito rápida de fazer. Eu falei que eu ia estar cronometrando, mas eu não consegui, porque eu estava fazendo uma outra produção junto com essa. Então, não deu certo de eu estar cronometrando. Então, olha só, gente, que coisa linda. É uma redinha super rápida e fácil de estar fazendo. E fora que fica linda na tampa do vaso, gente, fica incrível. Agora, eu só vou fazer essa redinha, porque ela é muito rápida, muito prática de fazer. Na próxima produção, eu vou ver se eu consigo estar cronometrando e falando para vocês quanto tempo que eu levo para fazer essa redinha. Aqui eu fiz 45 correntinhas para mim conseguir estar amarrando certinho na tampa. Vou virar aqui e vou passar para vocês as medidas, porque a contagem de ponto, eu fiz a mesma contagem de ponto que eu fiz no tapete maior, eu fiz aqui também na tampa do vaso. Eu não modifiquei nada, também dessa parte aqui até o final do bico, eu trabalhei com a agulha de numeração 4 para que ele desse certinho no meu ponto. Vou tirar a medida aqui com vocês. De um picôzinho ao outro ficou com 59 centímetros. A tampa do vaso ficou no mesmo tamanho da outra que eu tinha feito. Por 49, então ficou na medida muito boa. Aqui eu fiz a flor catavento, passei o verdinho, 4 carreiras do bege, 2 do marrom dourado, 2 do marrom café, 1 do bege, 1 do marrom café, 1 do bege, marrom café de novo. E fiz aqui o bico com marrom café e depois eu vim com o bege. E ficou esse resultado super incrível, gente. Tô apaixonada. As mesmas modificações que eu fiz no tapete maior, eu também fiz na tampa do vaso. Então, a tampa do vaso tá idêntico ao tapete maior. A única diferença é que só tem 2 flores na tampa do vaso. E aqui eu também trabalhei ao contrário. Eu fiz o ponto alto ao contrário e depois eu vim do lado certo fazendo os picôzinhos. E assim ficou super certo no meu ponto. Então, na próxima produção que eu vou fazer, porque eu vou fazer mais um jogo de banheiro desse modelinho, eu vou fazer todinho com a agulha de numeração 4 para ver se ele vai ficar maior. Agora eu vou pegar o tapete maior e vou ajeitar aqui na minha mesa e vou finalizar o vídeo com vocês. Prontinho, meus amores, ajeitei eles aqui na minha mesa para vocês estarem vendo como que eles ficaram. E lembrando vocês que sempre na comunidade do canal vai ter a fotinha dele no meu banheiro para vocês estarem printando a tela e estarem se inspirando nessa combinação de cor incrível. Agora eu vou passar para vocês o valor que eu vou estar vendendo esse jogo de banheiro de 2 peças. Eu vou estar vendendo ele no valor de R$ 95,00. Eu demoro em média um dia para produzir ele, porque ele é bem trabalhadinho. Ele é rápido de fazer, mas porém esse bico aqui, ele é bem trabalhadinho. Então aqui vai um pouquinho de tempo para fazer ele. Ainda mais que agora eu consegui estar adaptando ele, eu acredito que na próxima produção eu vou finalizar ele rapidinho. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e espero ter inspirado vocês. E se vocês gostaram, deixa o like para estar me ajudando. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da minha produção. E se inscreva no canal quem não for inscrito, ative o sininho em todos para ficar por dentro de tudo que eu venho compartilhar com vocês. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!